Olá, futuro policial militar do estado do Pará, professor Alessandro Pinon aqui com você na nossa super loja do concurseiro para fazer o comentário da prova, pessoal. Polícia Militar, soldado masculino do Pará, prova tipo B da IADES, a atualidade. Pessoal, é o seguinte, a nossa equipe aqui da loja do concurseiro, eu, o professor Alessandro Pinon e o professor Helder Coelho, nós conversamos, olhamos a prova, corrigimos a prova e nós chegamos à seguinte conclusão. A conclusão de que a questão que possivelmente, que pode ser anulada, tá, é justamente a questão da Lei Candir. Isso por conta de uma construção equivocada do comando da questão. Mesmo assim, gente, mesmo assim, é difícil a banca anular essa questão. Haja vista que o único imposto que está nas alternativas que se relaciona com a Lei Candir, mesmo com a construção errada do comando, é justamente o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Nós já percebemos que na prova das meninas, tá? Já foi muito difícil eles anularem aquelas 3 questões. Tinham outras questões passíveis de anulação, inclusive com a construção do comando errado. Aquela de 143 municípios do Pará, que na verdade é 144. Mesmo assim, eles não anularam, né? Então, nós aqui da equipe da loja do concurseiro, eu e o professor Helder Coelho, entendemos que a questão que é passível de anulação, que pode ser, mesmo assim, é muito difícil eles anularem, tá? É justamente a da Lei Candir, que estava bem tranquila, bem fácil. Eu acredito que a grande maioria marcou ali ICMS, tá bom? Aqui nós vamos explicar detalhadamente o porquê que a questão da borracha e principalmente do vero-peso não pode ser anulada, tá? Isso por conta do conteúdo programático, tá, gente? No sentido de que, por exemplo, lá no conteúdo nós tínhamos a questão das características socioeconômicas dos municípios de Belém, Santarém, Marabá, né? Então, a questão da borracha fez parte da formação histórica, econômica, social da cidade de Belém, na medida em que colocou Belém como a 3ª maior praça do Império, né? Foi a 3ª cidade mais importante, tá, de todo o Brasil naquele período. Então, aquela questão da borracha, dificilmente também eles irão anular por conta dessa vinculação. Toda a atualidade concurseiro tem a sua vinculação histórica. Então, se você tem as características socioeconômicas de Belém, certamente que a economia da borracha, mesmo lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela contribuiu de forma significativa para a formação da cidade, tá? E principalmente, né, para o crescimento, para a urbanização da cidade naquele período. Outra questão é o vero-peso. O vero-peso, o grande mercado do vero-peso, inclusive na sua estrutura, nós temos a perspectiva, né, dos materiais, do próprio ferro, que veio da Inglaterra, uma parte, né, justamente nesse período da economia da borracha. Por outro lado, o vero-peso, pessoal, ele também faz parte dessa questão socioeconômica da cidade de Belém, tá? Da cidade de Belém. Então, gente, nas atualidades, tá, tem a sua vinculação histórica. Nem sempre vai vir de forma direta, né? Pode vir também de forma indireta. Tudo bem? Beleza? Então vamos aqui para a primeira questão, ó, do tipo B. Perfeito? Vamos trabalhando aqui, ó. Na região amazônica, os seringueiros confrontados com a expansão da criação de gado, ó, na região amazônica, tá certo? Na região amazônica aqui, os seringueiros, tá bom?
confrontados com a expansão da criação de gado. Opa, criação de gado e com a transferência de títulos de propriedade da floresta em que trabalhavam. Tá? Criam um método de resistência que alcançava resultados cada vez melhores, o empate. Então nós estamos diante de uma questão que abrange diversos tópicos do conteúdo programático. Primeiro que essa palavrinha aqui, ó, resistência, já está dando a ideia de movimentos sociais. Movimentos sociais, perfeito? Movimento de resistência, como por exemplo o movimento do Chico Mendes, tá? Na qual o Chico Mendes, naquele período, estava justamente reivindicando essa questão da terra como usufruto para os seringueiros, tá? Na questão das reservas extrativistas. Então, os movimentos sociais, como dos seringueiros, por exemplo, eles exigiam as RESEX, as reservas extrativistas, que foram criadas, fruto desse movimento social, entendeu? Então, as RESEX, as reservas extrativistas, foi uma luta desses movimentos sociais, como, por exemplo, o Chico Mendes, juntamente com os seringueiros aqui, tá bom? Então, quando você diz que tem várias partes do programa, o que é que você quer dizer, professor? Eu quero dizer, gente, que os movimentos sociais estão no conteúdo programático, movimentos sociais na região amazônica, né? Tudo certinho aí. Perfeito? Beleza. E lá na questão, tá, que fala de ecologia, impactos ambientais e reservas, tá? Ó, isso aqui é um tipo de reserva, tá? As reservas lá, gente, reservas, tá? Isso aqui é um tipo de reservas, é a reserva extrativista, tá bom? Reserva extrativista. Então, o que acontece? Esses seringueiros, confrontados com a expansão do gado, tá? Ameaçados, né? Perfeito? Com a transferência de títulos também da propriedade em que trabalham, criam um método de resistência que alcançava resultados cada vez melhores. O empate. O empate é aquele enfileiramento de pessoas, mulheres, idosos e crianças para impedir a entrada, né, para impedir o desmatamento da floresta, da reserva extrativista, né, da área na qual os seringueiros faziam a sua exploração, o seu extrativismo. Tudo bem? Aqui, Camargo, né, História em Debate, né, uma fonte aqui da História em Debate, volume 1, né? Perfeito, de 2016. Beleza? Tranquilo. Então, com base nessas informações, o movimento, ó, veja que eu relacionei com Resex, mas é muito mais um movimento. O movimento denominado empate é melhor representado pela ou pelo. Então, o empate, tá, gente? Ele é justamente esse movimento de enfileiramento de pessoas para impedir, né, a questão do desmatamento naquela área, a invasão de pecuaristas, de madeireiros. Tá? Então, de certa forma, é uma defesa coletiva, né? O Chico Mendes fazia muito isso, né? Ele acabava organizando os seringueiros para impedir de forma coletiva. Tá? Então, o movimento social, ele sem dúvida é uma defesa coletiva de um modo de vida constituído de lutas. Então, certamente aqui é a letra D, tá? Sem dúvida. Poxa, tá? Esses movimentos aqui, ó, pessoal, esses movimentos, na letra A, criação de grupos de guerrilhas para eliminar os latifundiários, não foi isso que representou o empate, não foi isso que representou os movimentos sociais naquele período dos seringueiros, não tem a ver, os seringueiros não tem a ver com formação de guerrilha,
tá? Os guerrilheiros, os seringueiros se organizaram justamente para formar as reservas extrativistas, junto com o Chico Mendes, a luta. Ó, esse movimento do empate era o fim da exploração comercial da borracha na Amazônia? Também não, totalmente contrário à ideia. Haja vista que os seringueiros, eles, na verdade, não desejam o fim da exploração. Eles são seringueiros, eles querem que continue a exploração da borracha, né? Então, esse fim aqui também não pode ser A, não pode ser B. A formação de partido político para enfrentar os latifundiários? Também não. A ideia, né, era justamente essa defesa coletiva da floresta, essa luta pela reserva extrativista, era essa a ideia. Treinamento de brigadas de incêndio para combater o fogo na floresta? Não tinha essa perspectiva, tá bom? Esses seringueiros queriam, na verdade, usar a terra, o usufruto da terra, mesmo não tendo o título da terra, mas o usufruto, né? Que é a ideia das resex. Então, isso veio do movimento social, tá? Liderado pelo Chico Mendes. Então, tranquilidade aqui, certinho, letra D, tá bom? Na questão, vamos lá, agora sim, ó, na questão 18, tá? Nós temos uma questão vinculada à economia da borracha, professor. Ó, diz assim: o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, perfeito? Como órgão do governo encarregado do recrutamento e do encaminhamento de nordestinos para a Amazônia, teve como determinantes primários para sua proposição iconográfica a economia de guerra e a obtenção de... Então vamos contextualizar aqui a questão primeiramente. Gente, eu estou diante do SENTA, tá? De um serviço de mobilização, só que era uma mobilização compulsória, tá? Um recrutamento compulsório e transferência e encaminhamento para onde? Para a Amazônia, na época da economia da borracha, tá? Compulsório. Encaminhamento de quem? Encaminhamento de nordestinos, perfeito? Para a Amazônia. Teve como determinantes primários para a sua proposição iconográfica a economia de guerra e a obtenção de, sem dúvida, a borracha. Você marcaria aqui borracha. Agora, professor, me explique um pouco mais dessa questão da borracha ter sido trabalhado na prova e na questão lá da associação com o conteúdo programático. Veja bem, gente, veja bem. A economia da borracha, tá? Essa economia da borracha aqui, ela desenvolveu para a região amazônica diversas transformações. Transformações tanto na sociedade, no sócio, quanto também no espaço, tá? São as transformações socioespaciais. Legal? Olha o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que a economia da borracha, aqui na alternativa correta, ela gerou transformações socioespaciais aonde, professor? Na nossa Amazônia. Perfeito? Dentre essas transformações, nós temos o fluxo de nordestinos, tá? Nós temos, dentre essas transformações, vou colocar bem aqui, ó, esse fluxo de NE, de nordestinos. Dentre outra transformação socioespacial que nós temos, é o crescimento de cidades, tá bom? De cidades como quem? Como Belém e Manaus. Eu vou colocar só Belém aqui, pessoal, olha só. Então, me diga uma coisa.
com toda a sinceridade, gente, tá? A economia da borracha, certo? Certinho? A economia da borracha, tá? Ela gerou transformações socioespaciais na Amazônia? Gerou. Tudo bem? Como ela gerou, professor? Ora, o fluxo de nordestinos que veio para cá, como o CENTA está desenvolvendo aqui no comando, acabou aumentando a questão populacional e também desenvolvendo toda uma mistura cultural dos nordestinos com, né, os amazônicos aqui. Tudo bem? Perfeito. Aí o detalhe, gente, essas transformações socioespaciais, tá? O crescimento da cidade de Belém não é uma evidência dessa transformação socioespacial a partir de toda essa economia da borracha? Foi nesse período que Belém, por exemplo, teve a sua urbanização. Belém foi uma das primeiras cidades a ter eletrificação à noite. Foi uma das primeiras cidades também a ter bondinho. Entendeu? Então, gente, essa questão, ela está associada, assim como a questão do veropeso também, às características socioespaciais, econômicas da cidade de Belém. Da cidade de Belém. Ó, a economia da borracha modificou, gerou transformações, né, sociais, espaciais e econômicas também, posso colocar bem aqui, olha, e econômicas, aonde? Na cidade de Belém, tá? Na Amazônia como um todo e também em Belém, com o crescimento da cidade, urbanização, transformação. Perfeito? Por isso, borracha. Tudo bem? Beleza, perfeito. Então, pessoal, na nossa visão aqui da equipe da Loja do Concurseiro, tá? Nós não vimos algo, tá, que venha a desabonar, que venha a eliminar a questão anterior, tá bom? Nós não vimos. Até mesmo porque tanto eu falei como borracha, o professor Helder então falou bastante sobre a questão da economia da borracha, tá? Então, não pode. Olha, outra questão que está vinculada a Belém. Como querem anular uma questão de veropeso se lá no programa está características socioeconômicas de Belém? Quer dizer que o mercado do veropeso não faz parte da economia da cidade de Belém, pessoal. Tá me entendendo? Tá bom? Então é isso. Vir a Belém e não visitar o veropeso é como ir a Roma e não ver o Papa, disse um vendedor de peixe ao ser entrevistado durante o inventário cultural realizado pela Fundação Cultural de Belém. Tá? Almanac Brasil Socioambiental 2008, Instituto Socioambiental. Acerca da importância histórica e cultural, o próprio comando já te direcionava para marcar a alternativa correta. Ó. Acerca da importância histórica e cultural do mercado do veropeso. Ei, a importância histórica e cultural, galera, tá bom? Olha só, o seu conjunto arquitetônico e paisagístico, arquitetura, tá? Foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN. Sem dúvida, gente. Tá? É a única alternativa que está relacionada diretamente com o que ele está pedindo, com o comando. E foi reconhecida mesmo, tá? Como patrimônio histórico, o veropeso. Bom, pelo IPHAN. Bom, então, letra A. Aí, ó. Sem dúvida. Certinha a questão. Foi construído em meados do século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, também não, tá? Nesse período aí não. Recebeu denominação de veropeso pelo presidente Getúlio Vargas. Atualmente ficou restrito a um simples mercado de peixe. Não, né? Um mercado reconhecido como
um dos maiores mercados da América Latina. Ao longo do tempo, quase não sofreu modificações em sua estrutura física, mantendo as características originais da época de sua edificação. Também não, o Vero-Peso ele sofreu várias reformas, né? Lógico, a questão dos intempéries, as reformas tentam preservar ao máximo possível, mas sempre há uma perda, tá? Sempre há uma perda. Então está afirmando que não sofreu modificações em sua estrutura, tá? Então sofreu também. A galera acabou confundindo um pouco isso aqui. Mesmo assim, se você ficar sem dúvida na letra E e na letra A, aí o que nós falamos, volta para o comando. O que ele quer no comando? Ele quer a importância histórica e cultural. Então, sem dúvida, letra A. Tá bom, gente? Beleza? Essa questão, na nossa visão aqui da lógica do concurseiro, não vamos requerer a questão da sua anulação, haja vista da vinculação do Vero-Peso com o tópico do programa, tá? Sobre as características socioeconômicas do município de Belém. Bom? Beleza. Questão 20. Olha só, pessoal, questão 20 muito interessante também. Uma questão bem interpretativa. Hoje em dia, o crescimento de alguns polos de plantio de soja na região de Santarém, aí vai falando de alguns polos, né? Tá? Tem vários polos, ó, Santarém, e de Marabá, e de Redenção, no Pará. Então, ele fala desses polos aqui, tá? No estado do Pará. Reflete a implementação de políticas estaduais, tá bom? De incentivo a plantios comerciais, presta atenção para essa palavra aqui, ó. Fora das áreas de expansão dessa cultura nos cerrados, tá? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe uma política de incentivo comercial mais regional, mais estadual, fora das áreas de expansão dos cerrados. Aquela lá do Mato Grosso, do Tocantins, de Balsas, no sul do Maranhão, no Piauí, tá? Que é principalmente vinculado à exportação. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que para além dessa relação do Mato Grosso via BR-163 com o Porto da Cargill para exportação, o Pará, tá? Através desses polos e as políticas estaduais de incentivo comercial, tá? Desenvolve esse plantio, ó, polos de plantio de soja na região de Santarém. Bom, aí vem, ó, as políticas de incentivo ao cultivo de soja no estado, ou seja, galera, políticas de incentivo da soja no Pará, tá? No Pará, desencadeiam mudanças estruturais que exercem fortes pressões na fronteira agrícola da Amazônia. Então, quer dizer que o estado do Pará também acaba incentivando essa política de desenvolvimento da soja no próprio estado. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas alterações estruturais. Tá bom? Desaparecimento de pequenas e médias cidades situadas na fronteira amazônica? Não ocorreu, não é essa política de incentivo do Estado à soja que ele quer dizer. O que ele quer dizer, em simples palavras, ele quer dizer o seguinte, que a política da soja não é voltada apenas para a exportação. Existe uma política comercial interna vinculada com o mercado local e também nacional. É isso que ele quis dizer quando ele utilizou aquela palavra que eu falei para vocês. Fora daqueles eixos de Mato Grosso, de Tocantins, de Piauí, de Balsas, no Maranhão, no comando, fora desse eixo, existe também
políticas de incentivos estaduais, tá? Que se relacionam no mercado local e nacional. Lógico, a grande maioria da soja no Brasil, tá? E na Amazônia Legal é voltada para exportação, mas isso não quer dizer também que não há uma relação interna. Por exemplo, até um aluno me perguntou no Instagram, né, se toda a soja é para fora. Eu disse, não, existe já em Marabá a utilização da soja para a questão da ração animal, né, a questão da proteína para poder desenvolver a engorda do gado. Tá? Perfeito? Então já é utilizado. Não é uma verticalização, uma industrialização disso, mas há o uso. Diminuição dos investimentos em infraestrutura por parte do governo local? Não. Tá? O que nós estamos percebendo que o próprio comando está afirmando que há políticas de incentivo comercial, tá? E não diminuição desses investimentos. Pelo contrário, o Estado está investindo para aumentar o cultivo e a produção de soja no Pará. Então, não pode ser também, né, gente? Não pode ser. Então, se o Estado está investindo, isso quer dizer que fortalece. Né? Não foi isso que nós lemos lá, gente? Tá? Ocorre uma política de incentivo, injetando dinheiro em infraestrutura. Né? Então, vai rolar um fortalecimento de um setor agropecuário local mais articulado com o mercado nacional. Quando ele diz, mais articulado com o mercado local, mais articulado com o mercado local. Ou seja, tá? Ele está dando a ideia aí na interpretação de texto e que realmente o mercado internacional ele é majoritário. Então, ele quer fortalecer um setor agropecuário com as políticas de incentivos comerciais da soja, tá? Fortalecer esse setor agropecuário, mas articulado também com o mercado nacional. Tá? Perfeito? Beleza, por isso letra C. Retração crescente das atividades agroindustriais. Essa retração aqui... negativo, né, pessoal? O recuo dessas atividades agroindustriais, não. O que nós temos é o crescimento dessas atividades cada vez mais no estado, as atividades agroindustriais. Redução da atividade comercial na região de fronteira amazônica? Não, não é uma redução. Se você tem um incentivo lá, como falou, né, vou voltar lá, vou voltar, tá bom? Olha só. Políticas estaduais de incentivo aos plantios comerciais, fora daquela área de expansão do Cerrado, ou seja, política de incentivo no Pará, né? Em Santarém, em Marabá, em Redenção. É isso? Beleza. Tá? Então, perfeito. Tá? Então, se tem política de incentivo, tem fortalecimento do setor agropecuário. Não diminuição, desaparecimento, retração, redução. Não, sem incentivo é para crescer. Tá? Investimento, fortalecimento. Bom, questão 21, pessoal, questão 21. Essa questão aqui, gente, tá? Essa questão aqui, vamos lá, tá? Essa questão que pode ser anulada. Né, por conta de uma construção equivocada do comando da questão, na qual, por exemplo, tá, a ideia aqui, antes de eu ler lá, deixa eu logo adiantar, tá, o que acontece? Nesse caso, os estados estão isentos de pagar. Os estados não estão isentos de pagar, porque o estado não paga ICMS, ele recolhe ICMS. É diferente. Tá bom? Beleza, então, após a atuação da proposta pelo Estado do Pará, o projeto de lei complementar, PLP 133/2020, que trata a respeito do acordo entre a União e os Estados para o ressarcimento das perdas da arrecadação.
Olha só como é o Pará, né? Os estados que perdem essa arrecadação, que perderam a arrecadação, que deixaram de arrecadar, de recolher o ICMS e não de pagar. Então, olha só, a Lei Candir isentou os estados de pagamento de imposto. Não, a Lei Candir isentou os estados de pagamento de imposto? Não, a Lei Candir, ela desonerou determinados produtos primários e semi-elaborados. Ela fez com que não incidisse o ICMS em produtos. E não, a Lei Candir não isentou os estados de pagamento de impostos. Os estados continuam pagando impostos. A Lei Candir impediu os estados de recolher, de arrecadar esse ICMS que era de responsabilidade do estado, tá? Já está errada a construção da questão. Sobre produto primário semi-industrializado, destinado à exportação. Nesse caso, os estados estão isentos de pagar. Não, gente. Aqui sim tem um erro grotesco. Os estados estão isentos de pagar? Não. Os estados estão isentos de arrecadar, por exemplo, né? Os estados arrecadam o ICMS, só que a Lei Candir fez com que não ocorresse essa arrecadação, esse recolhimento, prejudicando os estados. Então, o erro está na construção aí da questão. No entanto, porém, entretanto, contudo, não obstante, todavia, tá? O único imposto, né, que está associado à questão da Lei Candir é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é o ICMS. Então, tenho certeza que a maioria marcou o ICMS. Se você se sentiu prejudicado com essa questão, certamente você pode pegar, né, a estrutura que eu estou falando aqui, basicamente, dessa construção equivocada do tema, tá? E pedir a anulação dela. No entanto, numa opinião, né, mais particular, eu acredito que dificilmente eles podem, né, anular. Pode anular? Pode, professor, mas eles são duros na queda ali, né? São duros. Tá? Anularam na prova das meninas as 2 de legislação, mas aquela de impactos ambientais, 3. Só que tinha cerca de mais umas 2 para anular. Ia ficar muito feio para a banca, mas enfim. Tá bom, gente? Então, essa, no entender da equipe da Loja do Concurseiro aqui, eu, professor Helder Coelho, tá? É a questão que é mais passível de anulação, tá bom? Essa questão da Lei Candir. Sobre a questão agrária na Amazônia, essa questão 22, a questão agrária na Amazônia, apresenta várias dimensões, como concentração de terras, problemas sociais, conflitos, sem dúvida. Essa questão agrária tem várias dimensões. Concentração de terras, que gera problemas sociais e conflitos, né, agrários e camponeses sem terra. A terra ela é concentrada, tem muitos problemas então na questão agrária. Bom, a consequência natural e que reflete melhor as várias dimensões da questão agrária no Brasil é o. Tá bom? Vamos lá. Então ele pede que ele associa, né, a questão agrária da Amazônia a uma dimensão da questão agrária no Brasil, ele está associando, tá certo? Gente, é o seguinte, se a terra no campo é concentrada, se a estrutura fundiária é desigual, se tem problemas sociais no campo, né, como assassinatos, conflitos, o que vai acontecer? As pessoas, elas acabam migrando para a cidade. Né? O ato de atear fogo em determinada casa da família,
né? O ato de invadir terras, de tomar a força, a bala, às vezes, de certa forma, às vezes você tem o assassinato de vários familiares. Então, toda essa problemática agrária faz com que ocorra uma migração para a cidade. É um dos fatores de repulsão populacional do campo para a cidade. A questão da estrutura fundiária desigual, a terra concentrada no campo, ela acaba, né, estimulando essa migração para a cidade. Por isso, letra A, é bem simples essa questão. Aumento das migrações, o êxodo rural. As outras não, porque as outras seriam, na verdade, soluções, tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo que reflete melhor as várias dimensões. Quais dimensões? Quais são as dimensões que ele citou? Hein, concurseiro? Quais foram as dimensões que ele citou no comando da questão? Ele citou as dimensões de concentração de terra, estrutura fundiária desigual e distorcida. Ele citou a dimensão de problemas sociais, conflitos, assassinatos do campo, violência, tudo quanto é tipo de violência. Então, depois no comando ele pede qual a alternativa que melhor reflete essas várias dimensões. Demarcação das terras não vai refletir. Isso aí é uma solução, né? Demarcação de terras para indígenas e agricultores, isso aí seria uma solução desses problemas, tá? Dessa dimensão. Retirada dos grileiros da região amazônica? Não. Tá? Negativo. O que tem que ser feito é o combate à grilagem, com as novas técnicas de assessoramento remoto, por exemplo. Tá bom? Fim das queimadas ilegais na Amazônia. Não tivemos o fim das queimadas ilegais na Amazônia. Redução das fronteiras agrícolas na Amazônia. Redução da fronteira agrícola? Não. A fronteira agrícola ela vem avançando ano a ano, né? Principalmente agora com a fronteira da soja, com a expansão da soja. Então, a alternativa que melhor reflete aí essas dimensões da questão agrária é o aumento das migrações, o êxodo rural. O cara está com a problemática lá, gente, o seguinte, é só para você perceber isso em loco. Às vezes, na periferia das grandes cidades, né, muitos dos vizinhos ali, eles vieram de onde? Vieram do interior. E se você fizer uma pesquisa rápida, pergunte por que ele veio do interior. Veio porque teve um conflito, veio porque invadiram a terra, veio porque teve um problema de saúde também. Então, saúde, educação, veio para querer estudar. Então, é a problemática agrária lá que acaba repelindo o homem do campo para a cidade. Também, né? É um dos fatores. Então, letra A. Beleza, tranquilo. Questão 22. Questão 23. Questão 23. A maior parte da água doce disponível no Brasil está concentrada na região amazônica. Sem dúvida, isso já fez você pensar em Amazônia como manancial de água lá no programa. Apesar de ser um importante recurso natural, a água tornou-se um dos principais destinos dos resíduos produzidos pelas sociedades humanas. Entre os diferentes tipos de poluentes lançados diariamente, eu sempre bati nisso, gente. Manancial de água, águas superficiais e subterrâneas voltada para o abastecimento. Cuidado com a poluição, né? Porque a poluição hídrica ela acaba, né, agredindo os mananciais de água e certamente afetando esse abastecimento. Beleza. Então, gente, poluentes lançados diariamente nos rios da região amazônica, assinale a alternativa que se refere ao processo de eutrofização. Eutrofização. Quem fez as questões lá dos 300 e até mesmo lá na plataforma, eu coloquei uma questão, vocês vão se recordar, tá? Uma questão que envolvia o acidente dos bovinos em Barcarena, naquele navio que afundou com 5.000 bovinos, e também ali ocorreu vazamento de óleo, tá?
Então, essa grande carga de poluição na Bahia acaba, né, gerando o processo de eutrofização. A eutrofização nada mais é, gente, do que uma poluição que acaba reduzindo a oxigenação do ambiente. Tá? Reduz a oxigenação do ambiente. Então está associado à poluição, à eutrofização, tá bom? Beleza. Assinale a alternativa que se refere ao processo de eutrofização. Quando o rio é utilizado em atividades de ecoturismo. Não, isso aqui é uma prática do turismo, o ecoturismo não reflete o processo que está sendo trabalhado, né? O processo de eutrofização. Sempre que ocorre o transporte e o acúmulo de areia de solo desprendido de erosões. Não, gente, sempre que ocorre o transporte e o acúmulo de areia de solo desprendido, isso aí é o assoreamento no fundo dos rios, a acomodação dessa areia que foi desprendida da erosão. Também não pode ser letra A, não pode ser B. Quando ocorre o alagamento das margens dos rios, do rio após a retirada da mata ciliar. Isso aí é um processo natural de subida e descida das águas na várzea, né? Quando sobe as águas, acaba depositando os nutrientes na lateral do rio, um processo de fertilização da várzea natural. É por isso que na Amazônia, né, os solos mais férteis são de várzea, né? Os solos de aluvião ou solos aluvionais. Beleza? Não pode ser aqui também, ó, o processo de eutrofização. Muito simples a questão, gente, bem interessante, bem simples também, ó. Por ocasião da pesca legal, que diminui a quantidade de peixes no rio. Então, isso está associado à eutrofização aqui, gente, está associado quando há o aumento de compostos nutrientes nas águas, tá? Por meio do despejo de esgotos, restos de alimentos e fertilizantes. Pode ser também, poderia citar o óleo diesel, tá? Esses compostos nutrientes, esgotamento, enfim, é uma questão de impactos ambientais, tá? Uma questão de impactos ambientais, o processo de eutrofização. Legal? Beleza? Uma questão de impactos ambientais associada ao manancial de água, tá? Perfeito, então, letra E. E a nossa última questão lá, a questão 24 de atualidades, representantes das prefeituras de mais de 80 municípios paraenses conheceram no dia 21 de março de 2018 as duas novas ferramentas disponibilizadas pelo Estado para gestão ambiental compartilhada. Ó, então ele está dando algumas informações que nessa data 80 municípios conheceram novas ferramentas que o Estado disponibilizou para gestão ambiental compartilhada. Tá? Então já estou percebendo que é o Estado atuando no sentido de combater algum problema com essas ferramentas aqui na gestão ambiental. Poxa, só pode ser para combater o desmatamento e queimadas. Beleza. O sistema de alerta do desmatamento automatizado, da lista do desmatamento ilegal, LID, e da plataforma simples ambiental. Os sistemas fazem parte da estratégia de fortalecimento de gestão ambiental e combate ao desmatamento ilegal no Pará. Tá? A questão de desmatamento era certa, sempre frisamos aqui. Executada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e pelo programa Municípios Verdes, tá? PMV. Disponível www.municipios verdes, né? Governo do Pará. Prefeituras de 80 municípios conheceram novas ferramentas de combate ao desmatamento. Legal. Em relação à política de combate ao desmatamento promovida pelo governo do estado do Pará, assinale a alternativa correta. Então, sem dúvida nenhuma, né, gente? Olha só. Vamos verificar aqui.
tá? Sobre essa questão da gestão ambiental, né? O Estado do Pará ampliou os investimentos em tecnologias de monitoramento e em ferramentas de gestão ambiental. Pura interpretação de texto. No próprio texto está a resposta, né? Nós não vimos que o Estado ampliou os investimentos naquelas tecnologias para combater o desmatamento em prol dessa melhor gestão ambiental? Está lá no texto, pessoal. Já é letra A. Bem simples essa questão, né? As autorizações de licenciamento ambiental passam a ser restritas aos órgãos da esfera federal? Não. Isso aí é até contra a legislação, né? Porque no Estado, principalmente, dependendo do tipo de atividade, essas autorizações de licenciamento ambiental confere aos órgãos seccionais, confere às SEMAS. Agora, lógico, que quando se trata de obras de grande envergadura, como é Belo Monte, no caso, aí, nesse sentido, já é responsabilidade de um órgão mais elevado na hierarquia lá da legislação ambiental, que é no caso o IBAMA, tá? O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Perfeito? Então não pode ser B, já é a letra A, né? Estou só eliminando as outras. Os programas de combate ao desmatamento no Pará não prevêem o reflorestamento, a reestruturação e a regeneração florestal. Os programas de combate ao desmatamento no Pará não prevêem o reflorestamento, a reestruturação e regeneração florestal. Não, esse processo de reflorestamento, tudo isso faz parte da melhor gestão ambiental. Não é apenas aquela prática, né, do combate, tá bom? A SEMAS decidiu suspender todas as licenças ambientais pelo período de 15 anos. Ilógico isso aqui, né? A SEMAS suspender todas as licenças. Tem que caminhar. E o governo estadual isentou os produtores rurais do pagamento de multas em decorrência do desmatamento florestal. Seria jogar contra, na verdade, seria jogar a favor do desmatamento, tá? Se o governo estadual isentasse os produtores em virtude do pagamento dessas multas. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só, gente, muito obrigado, valeu mesmo. Eu aqui, juntamente com o professor Helder, que não pôde estar aqui conosco por conta de problemas familiares, mas nós conversamos, nós dialogamos sobre essa prova, corrigimos, tá? Ficamos muito felizes com o rendimento dos nossos alunos, a grande maioria, né, no caso aí, atualidades, acabou fechando ou errando uma ou duas questões. Então, foi um trabalho bem exitoso, bem cansativo, tanto na questão psicológica, né, que houve o adiamento e tudo mais. Então, nós estamos aqui na Loja de Concurseiro muito felizes com esse resultado e com esse trabalho pós-prova, né? Porque esse trabalho pós-prova, ele é fundamental para o concurseiro, tá? Ele tem que ser acompanhado realmente até o final. Grande abraço do professor Pinot, até mais, gente, tchau!